Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela nos diz que Jesus foi tentado. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Mas o nosso Jesus, ele não cedeu em nada à tentação, ele venceu. Vamos ao nosso tema, a tentação de Jesus. O nosso texto base está em Lucas, capítulo 4, verso 2, que diz: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. O nosso Jesus, ele foi batizado por João Batista, e naquele momento do batismo de Jesus, nós vemos a manifestação maravilhosa da Trindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nos mostra em Lucas, no capítulo 3, verso 21 e verso 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É o nosso Deus maravilhoso, mostrando ele, mostrando o Espírito Santo, mostrando o nosso Jesus, a Trindade sendo manifestada para nós conseguirmos entender esse Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao sair do Jordão, o Espírito Santo conduziu o nosso Jesus ao deserto. Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, o nosso Jesus ficou 40 dias e 40 noites, como nós vimos no nosso texto base, sendo tentado como um homem. Jesus, como um homem, ele nos mostra na oração. João capítulo 17, verso 5, quando Jesus falava ao Pai: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que palavra tremenda! Jesus se mostrando como homem em carne, falando com nosso Pai Celestial. Mas nós vemos também no livro de Hebreus capítulo 2, verso 17, que diz: Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. E o autor de Hebreus mostra que Jesus se tornou semelhante a seus irmãos, semelhante aos homens em todos os aspectos. E Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, ele foi tentado pelo adversário, ele foi tentado pelo diabo. Hebreus capítulo 4, verso 15, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. O nosso Senhor Jesus, ele foi tentado nesta forma de homem, e nós vemos que a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás
foi agir primeiramente na necessidade fisiológica, de todo ser humano, a necessidade de alimentação, pois Jesus havia durante 40 dias e 40 noites ficado sem se alimentar. Lucas capítulo 4, verso 3, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O diabo ele está mostrando que realmente Jesus tinha poder para fazer isso. Ele estava mostrando que Jesus tinha autoridade. O adversário, ele sabia que Jesus estava aqui, mas que ele havia se esvaziado da sua glória, como o apóstolo Paulo nos mostra em Filipenses. Vamos ver? Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Jesus, ele não cedeu à tentação, ao contrário, Jesus respondeu para o diabo que o principal alimento do homem, do ser humano, é o alimento espiritual. Lucas capítulo 4, verso 4, nós vemos a resposta de Jesus, e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra, ela é o que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece no reino espiritual. Em Deuteronômio, Deus mostrou para o povo de Israel que ele tem poder para suprir as necessidades do ser humano, poder para suprir também as necessidades fisiológicas do homem. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou. Olha que tremendo, com um maná que nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E nós vemos Moisés falando, quando estudamos sobre as necessidades fisiológicas do ser humano, nós vemos na pirâmide de Maslow, aonde está esta base. A fisiológica é a base, é o principal das necessidades do ser humano e pode levar o homem ao desequilíbrio quando não é satisfeita. Vamos pegar, por exemplo, de necessidades fisiológicas como o sono, a água, a comida, o sexo, a respiração, a homeostase, que é o equilíbrio corporal que nós temos, e a digestão. E a gente vê que o diabo, ele continua com as mesmas estratégias. Ele usou em relação a Jesus a necessidade fisiológica da alimentação, mas nós vemos muitas pessoas perdendo as bênçãos de Deus por ceder a Satanás nas outras necessidades fisiológicas. O diabo, ele usa a mesma estratégia. Muitos são tentados nessas áreas e muitos, infelizmente, cedem. Sabe por quê? Porque não buscam se refugiar na rocha, que é a palavra de Deus. Não se refugiam na palavra, pensam que por si mesmo vão conseguir vencer, mas nós só vencemos a tentação assim como Cristo, nos alicerçando na palavra de Deus. Já a segunda estratégia do inimigo foi atacar a satisfação pessoal de poder, de autoestima, necessidade de uma pessoa se sentir importante, ser importante para os outros, de conquistar, de dominar, de ostentar. Vamos ver Lucas capítulo 4, verso 5 e verso 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue
e dou a quem quero. Olha a estratégia do diabo. O diabo, ele sabia que o homem, ele é um ser orgulhoso, e ele tentou com essa estratégia que Jesus quisesse governar sobre todas as nações. Mas o apóstolo João, ele nos deixa que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo, ele também nos mostra que o sistema deste mundo é um sistema perverso. Gálatas capítulo 1, verso 4, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, Paulo falando de Jesus, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós vemos quando Paulo está falando, este sistema do mundo é um sistema perverso, é um sistema violento, é um sistema até mesmo falho e fracassado. Paulo ainda nos mostra qual é a glória que importa para aqueles que servem a Deus, e não é a glória daqui deste mundo, não, é a glória do nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Que versículo maravilhoso que Paulo está nos trazendo. Paulo, ele não está falando, o que importa é eu ser reconhecido como um grande teólogo, o que importa é eu ser reconhecido por fazer coisas que os homens ficam admirados. Não, Paulo está falando que a glória que importa é a glória que vem de Deus, é a glória onde nós usamos o que Deus tem colocado em nós, na nossa responsabilidade, para que Deus seja glorificado. E Deus, ele é glorificado, como Paulo nos mostra, do jeito que nós nos conduzimos aqui neste mundo, do jeito que nos relacionamos com as pessoas, mas num relacionamento de santidade, e olha que tremendo, de sinceridade. E este relacionamento com os outros só tem aqueles que estão firmados no Senhor, porque vem de Deus. E a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas negociam com o inimigo para que tenha poder, para que tenha domínio sobre as pessoas, para que tenha glória, fama e até mesmo para conquistar as coisas daqui deste mundo. Eles fazem o jogo do diabo e desprezam a comunhão com o nosso Deus. Eles se envolvem com estas distrações que o diabo tenta trazer, assim como o diabo tentou Jesus. Eles colocam a vida material, esta vida perecível, acima da vida espiritual. O diabo, ele é astuto, ele coloca a condição para Jesus, como se Jesus fosse se submeter a ele. Olha o que ele fala em Lucas capítulo 4, verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo, ele queria o mérito que é de Deus, ele queria ser adorado pelo Filho de Deus. Mas sabe o que Jesus respondeu para ele? Lucas capítulo 4, verso 8, que diz: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Como é importante você meditar nesse versículo. Olha o que Jesus respondeu para o inimigo, para o adversário das nossas almas: adorarás
somente o Senhor Deus, somente ao Senhor Deus servirás. A gente vê que Satanás, ele não desiste, assim como ele não desistiu, como ele persistiu na tentação com Jesus, não é diferente conosco. E novamente, sabe como que Jesus vence essa segunda prova, esta segunda tentação? Através da palavra. E o profeta Samuel ensinou ao povo de Israel sobre isso. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Olha o que Samuel estava falando para o povo de Israel: adore somente ao Senhor, mas dedique inteiramente o teu coração ao Senhor Deus, porque é o Senhor Deus que dá a vitória, não é nenhum ídolo, não é nenhuma imagem, é o Senhor Deus que dá a vitória. Moisés também fala para o povo em Deuteronômio 10 e 20, a Yahvé teu Deus temerás com amor reverente e servirás, a Ele te apegarás, e somente por seu santo, somente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, devemos estar apegados, devemos estar reverenciando. É a palavra de Deus que fala isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. A mesma estratégia que ele usou para tentar Jesus, ele usa para conosco, mas novamente Jesus venceu, porque Jesus conhece a palavra. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus fala que o povo dele erra porque não conhece a palavra, e a palavra está aí, a Bíblia Sagrada, não é o comentário dos homens, é a palavra de Deus, a palavra que não é adulterada, é aquilo que a Bíblia diz. Já a terceira estratégia do tentador, ele fez diferente, ele usou a palavra porque ele também conhece. Lucas capítulo 4, verso 9 ao verso 11. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então nós vemos que ele levou Jesus a Jerusalém, e lá no pináculo, que é a parte mais alta do templo de Jerusalém, ele desafia Jesus. O desafio dele é: se tu és. Como nós vemos essa estratégia? Quantas vezes as pessoas são desafiadas a provar para os outros alguma coisa? Olha a estratégia de Satanás com Jesus, mas nós não precisamos nos preocupar em provar nada para ninguém. Nós, muitas das vezes, somos até tentados a provar para os outros que somos pessoas de Deus, que somos de Deus. E por que não dizer muitas vezes, até o nosso pensamento, ele vem nos questionar se nós somos salvos. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. É o Senhor Deus falando para nós neste dia. É Ele que conhece o que Ele pensa sobre você. E ainda fala o versículo: declara a Yahvé planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor.
melhor. Quantas pessoas caem nessa estratégia de Satanás, aceita os desafios dos outros, mas precisamos aprender com Jesus. Nós não precisamos provar nada, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele fala: eu aqui conheço os planos que determinei a vosso respeito. Como é maravilhoso você se fortalecer na palavra de Deus. Foi justamente essa a resposta de Jesus. Precisamos estar atentos às tentações que o diabo trouxe a Jesus, porque ele usa a mesma estratégia. Lucas capítulo 4, verso 12 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque é outra estratégia que a gente vê. Ué, você não é de Deus? Então por que você não faz isso? Deus te guarda. Você é de Deus? Por que você então não faz de outra forma? Deus te guarda. E o que o Senhor Jesus respondeu no desafio de Satanás? Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe onde está escrito também? Deuteronômio, no capítulo 6, verso 16. Não porás à prova Yahvé teu Deus, como experimentaste em Massá. O povo de Israel sempre estava levando o Senhor à prova. Sempre que eles queriam alguma coisa, eles tentavam a Deus, eles desafiavam a Deus, e Deus não se agradava do comportamento deles. Mas Paulo, ele nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. O Senhor nosso Deus não é Deus de brincadeira. O Senhor nosso Deus não é Deus de zombaria, não é Deus de engano. Não precisamos ceder à tentação de Satanás, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor nos guarda, assim como fala no Salmo 91, verso 11, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E você vê que na tentação do diabo a Jesus, ele usa praticamente esta palavra, mas nós vemos que Jesus não cedeu à tentação do diabo, não ficou tentando a Deus, não ficou colocando Deus à prova. E sabe o que Jesus fez? Jesus repreendeu Satanás e Satanás o deixou. Lucas capítulo 4, verso 12, verso 13. Repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Como é maravilhoso nós servirmos o Senhor, como é importante nós conhecermos a palavra, não cedermos às tentações, nem às tentações que muitas vezes vêm no nosso pensamento, e nem às tentações que os homens vêm colocando sobre nós. Hebreus no capítulo 2, verso 18 nos mostra: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele está falando de Jesus, é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Quando nós vemos como o diabo tentou a Jesus, como o diabo tentou fazer Jesus ceder à tentação, nós vemos que nós, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, somos vencedores, porque nós somos guardados, nós somos cuidados pelo nosso Deus, nós somos vitoriosos, porque é o Senhor que nos dá a vitória. E quando nós estamos em Cristo Jesus, é o nosso Senhor Jesus que nos faz mais que vencedores. Vou concluir com Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Não preciso provar nada para ninguém, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que testifica no meu espírito, é Ele através do Espírito Santo que habita em mim, que mostra que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que mostra que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.